Movimentos sociais são ações de grupos coletivos organizados que lutam por uma causa política ou social. Eles têm como sua característica passeatas, greves e denúncias. Eles podem ser pacíficos ou não pacíficos. Ideologia de movimento. Ideologia de movimentos sociais é a base do pensamento que reúne os cidadãos em um objetivo, conseguindo ter um pensamento e tornar ele um projeto. A maioria dos movimentos sociais possui uma organização que podem possuir sedes e representações em várias cidades ou sendo mais espontâneos, surgindo passeatas e manifestações, muitas das vezes por conflitos sociais. Um movimento social, com seu caráter conflituoso e coletivo, mostra uma relação de poder, cujo desenvolvimento implica a mudança ou a conservação de privilégios, valores, normas, regras que condicionam as nossas relações. Na passagem do século XIX para o século XX, os sindicatos institucionaram-se como coletivos que buscavam defender os trabalhadores das explorações patronais que eles sofriam. Eles inspiravam-se principalmente pelos ideais marxistas. Então, nesse sentido, surgiu em vários cantos do mundo movimentos sociais em defesa dos trabalhadores de classe baixa e os movimentos socialistas e anarquistas, que visaram uma completa revolução. Os movimentos sociais são divididos em dois: o conjuntural, que surge devido a uma demanda específica e tem curto prazo, como, por exemplo, as manifestações contra o aumento da passagem de ônibus, e o estrutural, que quer conquistar coisas a longo prazo, como, por exemplo, as manifestações contra o racismo na sociedade. Certamente, os movimentos sociais são influenciados por diversos contextos sociais, econômicos, políticos e culturais. Irei fazer uma breve análise desses contextos em relação aos movimentos sociais em diversas categorias. Movimentos sociais de classe. Contexto econômico. Esses movimentos geralmente aparecem em resposta a desigualdades econômicas, lutas por melhores condições de trabalho, salários justos e direitos para os trabalhadores. Contexto político. Muitas vezes estão ligados a disputas políticas em torno de política de retribuição de riqueza e poder, e podem influenciar a formulação da política econômica. Contexto social e cultural. Os movimentos sociais geralmente envolvem a conscientização, a exploração econômica, promovendo uma identidade coletiva entre os trabalhadores. Movimentos sociais do campo. Contexto econômico. Esses movimentos são frequentemente motivados por questões relacionadas à posse de terra, acesso a recursos naturais e políticas agrícolas. Contexto político. As lutas no campo, muitas vezes, estão relacionadas às demandas por reforma agrária, justiça rural e participação nas decisões políticas que afetam as comunidades agrícolas. Contexto social e cultural. Os movimentos do campo muitas vezes têm fortes laços culturais com a terra, tradições agrícolas e formas de vidas rurais. Movimentos urbanos. No contexto econômico, eles frequentemente podem ser influenciados pela gentrificação, desigualdade, falta de moradia e desemprego. No contexto político, os movimentos urbanos frequentemente buscam melhorias nas infraestruturas urbanas, acesso a serviços básicos e participação no planejamento urbanos. No contexto social e cultural, eles podem ser impulsionados por uma sensação de comunidade local, identidade, bairro e preocupações com o espaço público. Movimentos sociais ambientalistas. Contexto econômico. Esses movimentos se originam da preocupação com a degradação ambiental, esgotamento de recursos naturais e impactos das atividades industriais. Contexto político. Os movimentos ambientalistas frequentemente buscam mudanças em políticas de proteção ambiental, regulamentações industriais e práticas de sustentabilidade. Contexto social e cultural.
muitas vezes envolvem a sensibilização para a independência entre seres humanos e o ambiente natural. Movimentos sociais indígenas e quilombolas. Contexto econômico. Frequentemente lutam pela proteção de seus territórios ancestrais e pela garantia de seus meios de subsistência tradicionais. Contexto político. Buscam reconhecimento de direitos territoriais, culturais e políticos, frequentemente desafiando políticas de colonização e assimilação. Contexto social e cultural. Eles têm uma forte base cultural, com foco na preservação de tradições, línguas e formas de vida. Movimentos sociais das mulheres. Contexto econômico. Luta por igualdade salarial, acesso a oportunidades de emprego e combate da discriminação de gênero no local de trabalho. Contexto político. Movimentos feministas buscam igualdade de gênero nas leis políticas e apresentação política. Contexto social e cultural. Esses movimentos abordam questões de estereótipos de gêneros, violência doméstica, direitos reprodutivos e empoderamento das mulheres. Cada um desses movimentos sociais é influenciado por uma combinação única desses contextos, e suas lutas muitas vezes se entrelaçam, uma vez que as questões sociais, econômicas, políticas e culturais estão interconectadas.